Mensagem, dia 29/6/1998. Os ouvidos ouvem, mas o coração não guarda as minhas palavras. Quando eu disse, Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes, ele duvidou. Assim são os sacerdotes de hoje. Sabem de meus mandamentos, mas a maioria não pratica. Está sendo muito difícil encontrar um padre que ponha sua veste e que guarda os meus preceitos, pois julgam ser o mais certo, assim como vem vindo. Meus sacerdotes queridos, como é capaz de dizer na Santa Missa que nenhum dos fiéis deve desobedecer a Deus? E a sua obediência onde está? Os teus ouvidos só servem para me ouvir. Já não leste a passagem daqueles 2 irmãos, onde o pai perguntou, filho, faça isso que vou te mandar? Faço, pai, mas não fez. O outro que disse que não ia, esse veio a se arrepender e fez. Quando jurasses no teu celibato, renunciasses a tudo por mim, mas estou vendo que mais da metade estão se distanciando das normas diante de mim. Lembre-se que tudo eu posso ver. Não há nada escondido que os meus olhos não possam ver. Renunciem, meus filhos prediletos, às coisas deste mundo. Olhem para João Paulo II. Ele continua firme diante de mim, porque já sabe que ele é o último dos papas, Jesus. Meus queridos sacerdotes, como são capazes de dizer na Santa Missa que nenhum dos fiéis deve desobedecer a Deus? E a sua obediência, onde está? Jesus está reclamando aqui da falta de obediência dos sacerdotes para Deus. Muitos, com a desculpa de que tem que obedecer o bispo, desobedecem a Deus. Olha o que ele falou aqui. São Pedro negou ele 3 vezes. Assim são os sacerdotes de hoje, sabem dos meus mandamentos, mas a maioria não pratica. Essa semana eu recebi aqui em casa pessoas que vieram pela primeira vez conhecer a obra, conhecer o profeta. Eles viram na internet e vieram conhecer. Um casal de Caxias, ontem um casal de Balneário e 2 senhoras de Navegantes. Eu mostrei a capela, mostrei a igreja, contei a história do pai. Acharam tudo bonito, não tem como negar. As mensagens falam tudo o que está acontecendo. Alguns perguntaram, mas não tem padre? Eu disse, não tem padre. O último que estava aqui era o penúltimo, né? Era muito petista, totalmente contra as leis de Deus. Aquele que é petista, né? E depois vieram outros sacerdotes, mas com outras ideias. Um querendo dar preço nas coisas, outro não querendo usar batina, outro uma coisa, outra. Não obedecem os mandamentos de Deus. Não obedecem às leis de Deus. É por isso que a igreja está virada como está. É por isso que a maioria está com o Francisco. Porque eles querem fazer o errado. Eles preferem o pecado. Não se lembram que Deus é justo. Olha o que ele diz no livro do Eclesiástico, falsa segurança. Quando a gente lê as mensagens, a Sagrada Escritura, quando a gente fala no programa, muitos podem pensar, quem são vocês para falar? Para querer ensinar a gente. Nós não somos nada. Somos todos iguais perante Deus. A diferença é, nós acreditamos na Sagrada Escritura. Nós acreditamos nessas mensagens que confirmam a Sagrada Escritura. Essa é a única diferença nossa. Vocês, infelizmente, não acreditam mais em Deus. Porque se acreditassem, vocês teriam temor a Deus. Vocês sabem que é Ele que manda. Ele é o dono de tudo. Essa é a diferença. Vocês não temem mais a Deus. Não amam a Deus. Olha o que está escrito no livro do Eclesiástico. Falsa segurança.
Se vocês não acreditam nas mensagens, peguem a Sagrada Escritura e leiam ela. Tudo vai se cumprir. Deus não muda. É o mesmo de ontem, de hoje, será para sempre. Prestem atenção, sacerdotes. É para vocês que Deus está falando nessa mensagem. Renunciem, meus filhos prediletos, às coisas desse mundo. Olhem para João Paulo II. Ele continua firme diante de mim porque sabe que é o último dos papas. Quando ele deixou a terra, ele deixou no seu testamento escrito: não deixo nada a ninguém. Roma foi desligada do céu. João Paulo II sabia que era o último papa escolhido por Deus lá de Roma. Falsa segurança. Prestem atenção, vocês sacerdotes, e muitos leigos também que se agarram no dinheiro, preferem o mundo do que Deus. Não contes com riquezas injustas, não digas tenho suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão isto de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregues às cobiças de teu coração. Não digas como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos? Pois Deus tomará sua vingança. Não digas pequei, e o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não estejas sem temor e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Pois a piedade e a cólera são nele igualmente rápidas. E o seu furor visa aos pecadores. Não demores em te converter ao Senhor. Não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Atenção, sacerdotes, que se agarram no dinheiro. Estão traindo a Deus pelo dinheiro. Não te inquietes à procura de riquezas injustas. De nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. É Deus que está falando. Olha, é a Sagrada Escritura. É a Bíblia Católica da Ave Maria. Vocês não acreditam mais na Sagrada Escritura? Quando as mensagens falam que haverá os dias de trevas, vocês dizem que é mentira. Quando as mensagens falam para a gente se preparar porque Deus está voltando, vocês dizem que nós somos loucos. Larga dessa hipocrisia de dizer que é sacerdote, então, e para de levar as pessoas para o inferno. Se vocês não querem ir para Deus, saiam do altar. Parem de enganar as pessoas. Quanto mais almas vocês tirarem de Deus, mais fundo vocês vão para o inferno. É triste, mas é verdade. Muitos estão vendendo a sua honra, a sua dignidade de sacerdote. Vocês são filhos prediletos. A Nossa Senhora apareceu no mundo todo, chorando e chamando vocês de filhos prediletos. Nessas mensagens, Jesus fala toda a trapaça que está no Vaticano. E mesmo assim ele chama de meus filhos prediletos, convertam-se. Olha o que Jesus fala. Renunciem, meus filhos prediletos, às coisas desse mundo. Ao dinheiro, à vaidade, à fama, ao nome. Muitos sacerdotes já vieram aqui conhecer essa obra e não assumem por quê? Porque tem vergonha. Vergonha. A verdade é essa. Não querem se rebaixar para um homem simples, mas não é para ele. Ele não era Deus. Ele era apenas um anjo de Deus, um profeta escolhido, como todos os outros foram. Pessoas simples, mas honestas, não tinham medo de falar a verdade. Na hora que era preciso. E vocês acham que agora não é preciso falar a verdade? Nesse mundo podre que está,
nessa igreja católica caindo dia a dia, vocês acham que não precisaria de um profeta? Querem ensinar a Deus a hora de mandar um profeta falar a verdade? Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Ninguém vai escapar da mão de Deus. Não digas a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Muitos sacerdotes hoje falam para as pessoas: não se preocupa, Deus já pagou na cruz os nossos pecados. Não precisa se confessar. Abençoa o homossexualismo. Vocês são loucos. Como aquela senhora falou ontem, eu falei para ela, tudo o que aconteceu com a vida do nosso pai, e ele era taxado de louco, a gente é louco, ela disse, loucos são eles. Porque louco é aquele que desobedece às leis de Deus, é loucura que vocês estão fazendo. Voltem enquanto é tempo. Larga esse dinheiro maldito. Não tenha vergonha de falar a verdade. Estamos no fim dos tempos. A besta se sentou no trono santo. Não podemos apoiar o erro, seja lá quem for. Seja de batina, seja de hábito, se está errado, está errado. As profecias têm que se cumprir, estão se cumprindo. Deus falou que se não abreviasse esse tempo, não escaparia ninguém. Vocês acham que vai vir uma pessoa boa ainda para governar, né, em Roma? O que há de ser das nossas crianças? Elas estão sendo ensinadas nas escolas a se transformar homem em mulher, mulher em homem. O diabo está solto e vocês acham que vai melhorar? Vocês ficam falando nas igrejas para as pessoas queimarem as mensagens, não acreditarem nas aparições de Nossa Senhora? Vocês acham que vai sair barato isso para vocês? Acham mesmo que a misericórdia do Senhor é grande e Ele terá piedade de seus pecados? Pois diz aqui na Sagrada Escritura, a piedade e a cólera neles são igualmente rápidas. O seu furor visa os pecadores. E primeiro serão aqueles que estão na igreja. Primeiro julgados seremos nós. Os sacerdotes, em primeiro lugar. Depois os consagrados. As pessoas que sabem da verdade. Seremos julgados pelo nosso conhecimento. Aquele que não sabe, o pecado não é tão grande, mas nós religiosos, eu sou só uma leiga, mas me considero uma religiosa, nós seremos julgados primeiros. Muito mais os sacerdotes, os bispos, os cardeais. Vocês estão vendo o que está acontecendo? A gente acompanha as notícias. O Monsenhor Viganò, lá dos Estados Unidos, vai ser julgado mês que vem por Roma. Por quê? Porque ele está dizendo para o Francisco renunciar, porque ele está errado. O que ele está fazendo é errado. Ele está falando abertamente a verdade. E vai ser julgado e condenado por isso. E daí? Vai ser condenado e julgado pelos homens, não por Deus, que pede para que a gente fale a verdade, custe o que custar. Olhe para a vida dos santos, olhe para a vida dos profetas, o último, aqueles que vocês dizem que foi o último. O que ele fez para morrer? Denunciou adultério. Foi por isso que cortaram a cabeça daquele que vocês dizem que foi o último profeta, São João Batista. E agora vocês dizem que pode se casar 2, 3 vezes. Abençoa o homossexualismo. São hipócritas vocês. Porque vocês chamam de santo aquele que foi degolado por falar a verdade. Adultério é pecado. E agora vocês dizem que não é. Até quando vocês acham que Deus vai suportar essa hipocrisia dentro da sua casa?
Acordem, sacerdotes. Não fiquem ofendidos com as mensagens. Não se sintam rebaixados. Ai da alma da qual o Senhor não fala mais. Aproveite enquanto Ele está falando. Se a gente fala porque a gente ama vocês, não somos melhores do que ninguém. Eu me lembro de um dia o pai aqui em casa tentou dar um livro para uma tia minha e ela não aceitou. Ele disse: eu só queria que vocês fossem felizes. E eu digo mesmo, a gente só queria que vocês fossem felizes eternamente. Porque esse mundo não é nada, esse dinheiro que vocês estão ganhando não serve para nada. Acordem, sacerdotes, voltem para Deus, deixem de ser orgulhosos, dinheiristas. A igreja aqui está sem padre porque vocês são dinheiristas. Vocês são orgulhosos. Olha a bondade de Deus. Deixou o diabo tomar conta de Roma, mas não nos deixou abandonados. Escolheu um homem simples. Fez uma igreja aqui para vocês. E vocês não querem. Vocês querem dinheiro, querem fama. Para quê? Vai durar quanto tempo isso? Acordem enquanto é tempo. Nós não somos nada sem Deus. Lembre-se, um sacerdote nunca vai sozinho, seja para o céu ou para o inferno. Se vocês não obedecerem a Deus, vocês vão levar muitas almas para o inferno. Olha a responsabilidade de vocês. Acordem enquanto é tempo. Os ouvidos ouvem, mas o coração não guarda as minhas palavras. Jesus falou isso para o profeta em 1998. Vocês falam, mas vocês não obedecem a Deus. Vocês falam para o povo, mas vocês não fazem o que Deus pede. Por isso vão se perder muitas almas. E aquelas almas que vocês perderem, vai custar caro para vocês. Voltem enquanto é tempo. Escutem o profeta. Ele não queria nada mais do que a salvação das almas de vocês, do que a salvação das nossas almas. Escutem, esse foi o último profeta.